Como você lida com a pressão? Como é pressão na sua vida? No seu ambiente de trabalho, relacionamento, aonde você está, talvez de um país distante do Brasil ou aqui mesmo no Brasil, não importa. Como que você lida com as adversidades, as cobranças e as pressões do dia a dia? E como que você interpreta a importância da pressão? Porque a pressão ela te gera o que na física quântica entendemos como o caos que proporciona uma bifurcação. A pressão, na verdade, é um caos. E todo caos ele te dá uma bifurcação. Nessa bifurcação você pode escolher pelo qual caminho você quer seguir. Então, por exemplo, existem pessoas que com a pressão ele desenvolve a característica neural e essa característica neural começa agora a reverberar, a vibrar e a passar por um momento quântico de se conectar com novas possibilidades. Existem pessoas que com esse caos e gerou essa bifurcação, ele vai gerar uma depressão, ele vai ficar cabisbaixo, ele vai não ter saco para ouvir o chefe mais, ele vai lidar com aquela dor justamente porque ele teve problema de planejamento, ele teve problema com as suas competências, ele teve problema da entrega. Como ele não conseguiu entregar, quando ele levou o caos, ele passou pela pressão, ele poderia ter feito uma outra leitura. Infelizmente, com essa leitura, ele vai olhar para um outro ângulo. O que eu digo, o que eu trago para vocês? 3 indicadores básicos. E esses indicadores vão ajudar você a lidar com a pressão. Então, antes de mais nada, eu quero pedir para você anotar esses 3 indicadores para você verificar o quanto você já está no automático em muitos momentos. Quando você depara, você está lá no meio do caos, no meio do problema, e pá, estoura justamente com a pressão. Porque você não lidou com esses 3 indicadores que eu vou te dar agora. Primeiro, antecipação, proatividade. Então, antecipa, seja proativo, verifique que todo ambiente que evolui tem caos. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Olha só, o país mais resiliente do mundo, sabe qual é? Japão. O país mais resiliente do mundo, o Japão. Porque aprendeu a lidar com a dor, com a pressão, com tsunami, bomba de Hiroshima, Nagasaki, todas as dificuldades, todos os problemas que ele passou até então. Então, mediante a pressão, mediante o caos, o país se tornou forte. Dentro dessa proatividade de entender esse primeiro passo, quem lida com a pressão vai lidar melhor, quem aprendeu a lidar com ela, entendeu que esse caos nos traz uma bifurcação. E essa bifurcação, o entendimento de como e o que eu preciso desenvolver para que quando exista novamente esse caos, eu lide diferente. Então, comece agora a antecipar e perguntar para você o que eu preciso fazer. Se isso aparecer de novo, o que eu preciso fazer para que meu chefe não brigue comigo? O que eu tenho que antecipar? Qual é o meu planejamento? Qual é o meu exercício? O meu estresse focado? Porque as pessoas que trabalham justamente na indústria, então é um exercício muito repetitivo, lembrando lá do Charlie Chaplin, dos tempos modernos, né? Então, apertando parafuso, apertando parafuso, apertando parafuso. Lembrando lá do Ford, lá no Fordismo lá, né? Então, daquela época, as pessoas... Foi uma época de um estresse muito grande, de uma pressão muito grande. As pessoas começaram a viver e a passar por uma pressão enorme, justamente porque eles não tinham outra fonte de descarregar. Eles não tinham uma outra fonte criadora. Então, a vida às vezes começa a ficar chata. E ele não começa a ter uma visão no fim do túnel, uma luz no fim do túnel, de poder fazer algo diferente. Então, ele perdeu o propósito. Então, porque o meu propósito agora é apertar parafuso. O meu propósito agora é ir para a fábrica e sair da fábrica, ir para a fábrica e sair da fábrica, ir para a fábrica e sair da fábrica. Então, até quando? Se você não tem visão de propósito, você vai ter dificuldade de se alimentar, de retroalimentar e de conectar com energia, de uma neuroplasticidade, de buscar coisas novas, de buscar coisas diferentes. Para você que não conhece da minha história, eu tive um câncer. Então, eu escrevia com a mão direita, eu aprendi a escrever com a mão esquerda. Eu chutava com a perna direita, eu aprendi a chutar com a perna esquerda. E essa neuroplasticidade, essa capacidade de lidar com algo diferente veio a partir de quê? De uma pressão, de uma dificuldade. Essa dificuldade me proporcionou, e aí, Paulo?
O que você vai fazer com isso? Você vai chorar ou você vai vender lenço? Então foi através desse caos, através dessa dor, através desse problema que eu resolvi então estudar o meu cérebro. Porque o meu tumor foi no cérebro, pressionou aqui no meu cerebelo e fez com que eu entendesse ali, peraí, opa, aconteceu algo comigo. Eu fui entender o que aconteceu, aí eu fui estudar. E dentro disso eu fiz administração, fiz especialização, fui para fora do país, comecei a estudar algumas informações sobre técnicas de PNL, de coach, e eu comecei a entender o mundo por um outro prisma. Mas veio através do caos, que essa proatividade me ajudou e me preparou para lidar com a pressão. Segundo ponto importantíssimo para você trabalhar com a pressão: aceitação. Essa aceitação não é aceitação do que o meio social falar, simplesmente tem que aceitar. Não é isso. É uma aceitação com sabedoria. E eu vou te explicar como ela vai fazer todo sentido na sua vida, a aceitação com sabedoria. Olha só, tudo contribui com a nossa evolução. Tudo é amor. Até mesmo a dor. Tudo nos auxilia a crescer, desenvolver e moldar a nossa luz. Quando você aceita, não significa que você vai ficar calado e aceitando isso. É entender. Aceitar é entender, é compreender, na verdade. Compreender que você está crescendo com isso. Se está tendo pressão, cobrança, é porque eu não estou entregando como talvez e provavelmente o ambiente pede. Então você está tendo ali um momento de aceitação e principalmente neste momento está te falando, cara, muda, faça diferente, faça algo diferente, cresça, evolua, desenvolva, faça algo diferente. Então, quando você viver essa pressão, primeiro passo, proatividade. Segundo passo, aceitação. Terceiro passo para que você possa lidar melhor com a pressão: desprendimento. Desprendimento é o quê? Tudo que nós criamos como critério, nós vibramos para que aquilo ali dê certo. E se não aconteceu exatamente dentro do critério, muito provavelmente eu vou desenvolver a ansiedade, a preocupação e essa prepotência, essa arrogância que deveria acontecer exatamente daquela forma vai fazer com que eu sofra. Por isso, esse terceiro indicador, que é o desprendimento. Desprendimento vai te proporcionar uma sabedoria encantadora, extraordinária, e você vai lidar diferente com a pressão. Outra função do desprendimento é: você realmente tem que carregar esse peso. Você realmente tem que carregar isso nas suas costas. Nós carregamos um saco de cimento que fica aqui nas costas sem se perguntar: por que eu tenho que carregar isso? Qual o propósito de carregar esse peso, esse saco, essa cobrança? Tem que ser tão pesado assim? Tem que ser, não dá para desprender. Joga fora isso, cara. Joga fora isso. Nas minhas turmas pelo Brasil, nós temos um treinamento chamado OSV, o significado da vida, e fora do Brasil, essa turma acontece fora do Brasil também. E eu sempre uso a expressão: tira essa cara de pobre, né? Então lá a gente faz uma brincadeira assim: tira essa cara de pobre, tira esse saco de cimento que a gente carrega nas costas. Para que carregar esse peso? Desprendimento é um grande passo que vai ajudar você a lidar com a pressão. Eu tenho certeza que eu vou poder contribuir mais ainda com você se você clicar nesse link aqui agora. Clica nesse link aqui agora que você vai ver a grande diferença que vai fazer na sua vida. Obrigado.